Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Queridos, paz seja convosco, que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe sua casa. É uma alegria muito grande poder comunicar com vocês através do canal O Poderoso Evangelho do Reino. Queridos, nossa mensagem hoje é continuação da série que tem o título Identificação. Amados irmãos, no contexto do título Identificação, nós falamos pelo menos 7 mensagens sobre o tema Quem Sou? E vocês se lembram aí, tá gravado, nós falamos do Bartimeu, nós falamos do paralítico de Betesda, enfim, nós citamos aí, amados irmãos, o perito da lei, né? Foi muito glorioso. E agora, na continuação do título Identificação da série, eu quero falar hoje, amados, com vocês, na mensagem 8, sobre por que sou. Identificação, amados, é um documento ou um conjunto comprobatório de identidade. Então, através desse título, eu quero acoplar aqui várias mensagens que vai trazer uma revelação muito forte ao coração de todos nós. Então, amados, a mensagem 8, sequência, vai tratar por que sou. É verdade que muitas vezes surge uma dúvida na cabeça de muitos de nós, por que sou? Eu vou citar aqui no texto de 1 Samuel 18, principalmente agora na mensagem 8, versos 4 e 5, duas pessoas muito importantes na história. E duas pessoas muito queridas também. Vou citar uma terceira, mas os mais importantes dessa citação serão duas. Eu vou citar aqui Saul, vou citar aqui Jonatas e vou citar aqui Davi. Meus amados irmãos, é verdade que no meio de tanta luta, de tanta prova, de tantas idas e vindas, muitas vezes a nossa cabeça fica pensando, por quê? Por que sou? Qual é a razão de eu ser? Eu falei na primeira parte da série que uma das coisas que me converteu ao Senhor foi uma pergunta que eu fazia para mim, quem sou? A segunda parte da pergunta era, por que sou? Isso ficou tão forte dentro de mim, que tudo isso é tema de uma apostila que eu tenho na nossa escola. E também agora será tema aqui das ministrações do canal O Reino em Pauta. Então, talvez muitos que estão me ouvindo passam por isso. Quem sou? E agora na mensagem de hoje especificamente, por que sou? Vamos fazer a analogia? Saul foi ungido rei. E ele foi reprovado como rei. Ele foi reprovado porque suas atitudes, amados, não eram atitudes agradáveis, não eram atitudes que realmente dava a ele o entendimento da realidade de quem ele era e por que ele era. Talvez Saul nunca entendeu por que de verdade ele era rei. Talvez ele não tinha uma revelação no seu interior, porque se tivesse, quem sabe ele teria feito um melhor trabalho, teria sido o melhor reino. Ao ponto de Deus, amados irmãos, não aceitar mais o reino de Saul e escolher, o próprio Deus escolheu Davi. Eu me lembro quando Deus chamou Samuel e disse, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando? Eu já me provi de um rei. E eu já vou falar para você o que você vai fazer. Você vai pegar o seu vaso de óleo, de azeite, vai à casa de Jessé, lá em Belém, e você vai ordenar um dos seus filhos que eu me provi que ele seja um rei. Preste atenção no que Deus está falando. Amados, eu queria que você pensasse, então vamos lá, Saul nunca entendeu por que ele era rei. Aí Saul teve um filho que chamou Jonatas. Jonatas, ele era para ser era um príncipe. Ele com certeza deveria suceder o reino de seu pai. Mas a experiência pelo qual vou falar sobre Jonatas foi tão grande, ao ponto de nem ele entender por que ele era.
Talvez Jonatas, no meio do vento e da tempestade, ele disse, porque sou. Eu vejo alguém melhor do que eu, porque sou. Amados e queridos irmãos, agora a terceira pessoa que eu vou citar é Davi, que era pastor do seu pai, apacentava as ovelhas do seu pai nas montanhas, e de repente Davi é chamado para um almoço. Isso nunca teria acontecido antes, quem sabe, um almoço especial assim, com a presença de um profeta. E agora Davi é chamado para vir à casa às pressas, porque tinha uma mesa preparada, e ele era convidado e chamado pelo seu pai Jessé. Então, quando Davi chega àquela mesa, naquela casa, e ele vê todos os seus irmãos, e ele vê o seu pai, sua casa, sua família, e ele vê o profeta, eu imagino que Davi disse, por quê? Por que eu fui chamado para vir aqui, sendo que eu sou pastor da ovelha do meu pai, eu cuido das ovelhas dele, e agora eu fui chamado para vir aqui, por quê? O porquê é sempre uma pergunta, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Quando usamos porquê, é porque não estamos entendendo. Então eu quero falar uma coisa para você. Em nossa vida hoje existem muitos porquê. Exatamente porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Quantos de nós não estamos entendendo o que está acontecendo conosco? Quantas vezes você já chorou e disse, eu não entendo, por que está acontecendo isso comigo? Olha que acontecimento difícil que aconteceu comigo, eu não consigo compreender nem entender. E nós ficamos então, amados irmãos, aturdidos de cabeça, muitas vezes perguntando por que sou. Esta é a palavra que eu vou falar aqui e vou ler o texto para vocês em 1 Samuel, capítulo 18, versos 4 e 5, que diz assim, Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Puxa vida, quem fez isso? Jonatas. Quem era Jonatas? O filho do rei. Qual era a visão normal e natural? Era que o filho do rei fosse o rei um dia. Então dá para entender aqui que Jonatas ele não tinha essa pretensão. E o outro entendimento que nós temos aqui é que Jonatas fez tudo isso porque ele entendeu que Davi era o cara que Deus tinha chamado. Jonatas entendeu que o propósito de Deus não era com ele, mas era com Davi. Eu não consigo imaginar, mas posso conjecturar, nesse momento, quanta revelação Deus trouxe no coração de Jonatas, explicando para Jonatas muitas coisas ao ponto dele decidir despir-se de tudo que era dele para entregar para Davi. Não é interessante isso, irmãos? Quando nós ganhamos uma realidade, uma revelação e uma visão poderosa acontece conosco, nós então estamos dispostos a despir de algo que muitas vezes nós nem compreendemos. Jonatas nem compreendia, mas ele chamou Davi e disse, olha, vou entregar para você o meu manto. Outra coisa, eu vou entregar para você, sabe o quê? Vou entregar para você a minha túnica. O manto e a túnica. Meu Deus. Davi, então, irmãos, deu a Davi, juntamente com a sua túnica, até mesmo, sabe o quê? A espada, o arco e o cinturão. Olha que tremendo isso, né? Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com a sua túnica. E até a sua espada, seu arco, seu cinturão. Gente, Jonatas deu tudo a Davi. Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Nem Davi estava compreendendo por que estava acontecendo. Então, irmãos, a parte central dessa reflexão é essa. Por que sou? Por que está acontecendo? Muitas vezes, o porquê não é revelado para você naquele momento. Mas o porquê é revelado um dia. Nós nunca podemos, irmãos, duvidar daquilo que Deus pode fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo para o seu coração. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem falado. Quero agradecer ao Senhor por uma irmã que está lá no norte, acho que é Valdereza o nome. Essa irmã, nós oramos para ela e pastoreamos ela há muito tempo.
Quero louvar a Deus pela vida da sua filha, que está agora reunindo na comunidade, na igreja, no local de reunião lá no norte. Nós fizemos uma oração pelo vídeo, pelo áudio a essa menina. E ela foi abençoada, e ela agora está reunindo lá. E eu espero que Deus possa completar a obra. Essa menina, quem sabe, ela pensava, por que sou? Sua mãe pensava e pensou muitas vezes, por que sou? Quantos de nós pensamos, por quê? Por que não deu certo isso na minha vida? Por que não deu certo aquilo? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Às vezes, irmãos, uns papéis para assinar, às vezes uma dívida para pagar, às vezes um débito, um crédito a receber, e muitas vezes nós não entendemos por quê. Por que não acontece? Já era para eu ter feito, já era para eu ter recebido, já era para eu ter pago, enfim. Você não consegue entender. O porquê, amados, ele não faz parte, nós não devemos nem lembrar do porquê. Nós devemos dizer a Deus, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, voltando aqui, passando rápido para a gente orar, Jonatas não imaginava, Davi não imaginava, dentro deles não imaginava por que eu estou fazendo isso. Davi, por que eu estou recebendo isso? Quem sabe Saul, quando soube por que meu filho está dando tudo para Davi. Enfim, esse porquê está perdurando na cabeça de muitas pessoas, inclusive nas nossas até o dia de hoje. Nós vamos orar e vamos abençoar você agora. Pai, obrigado, porque o Senhor é fiel, poderoso e tremendo. Eu quero pedir que o Espírito Santo continue revelando, através dessa palavra gloriosa, na vida de todos nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.